Olha aí. E aí, querido, tudo bem? Oi. Tudo bem? Seja Olá, muito amigo. bem-vindo. Obrigado por aceitar esse Obrigado. convite. Eu que agradeço. As pessoas precisam entender mais sobre gestão do tempo. Eu vou falar um pouco de mim, porque assim, eu tive muito problema em relação a isso. Eu sou experiência, eu sou uma prova viva em relação a isso. Eu já tive muito perrengue em relação a bolo, em relação a atrasar a entrega de bolo por não saber gerir o meu tempo de forma correta, tá? É importante vocês saberem porque, assim, o bolo, cada passo tem um processo diferente, demanda um tempo diferente. E você precisa estar ciente de todos os espaços, de toda a quantidade de tempo que você precisa para realizar todas as determinadas situações. Vou dar a palavra aqui para o João para ele se apresentar, tá? E depois a gente continua. Pode falar, João. Olá, pessoal. Obrigado, Maicon, primeiramente pelo convite. Como você falou aqui, a nossa amizade continuou e eu fico muito feliz assim de acompanhar, né, a sua trajetória, de ver a pessoa grandiosa que você é como profissional, como ser humano. Eu sempre falo que eu sou seu fã, né? Ao A lado desse homem, recíproca é verdadeira. é um cara contagiante, muito seguro do que faz. E assim, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou o João Filho, moro aqui na Paraíba, sou da cidade de Patos e trabalho na confeitaria há mais de 20 anos. É, bastante tempo. Já estou aí nesse ramo também, já tem uns 12 anos já na confeitaria. Então acho que a gente tem um pouquinho de coisa para passar para essa galera em relação a isso, em relação à gestão do tempo. Isso. Tá? Vamos lá. É, vamos que vamos. Pessoal, antes de mais nada, o primeiro passo para você organizar seu dia é você ter um conhecimento prévio daquilo que você precisa realizar, tá? Geralmente, no decorrer da semana, no começo da semana, na segunda-feira, eu vejo tudo que eu tenho de encomenda, tá? Esse princípio a gente chama de plano de ação. É o plano que a gente vai fazer para toda a nossa semana, tá? Então, segunda-feira, geralmente, eu pego todas as encomendas que eu tenho e vejo o que eu vou precisar fazer. A quantidade de massa, a quantidade de recheio, a quantidade de calda, tudo isso, eu faço isso no começo da semana, que aí eu consigo fazer as minhas compras. Porque, imagina só, você está lá no meio da sua produção e você esquece que você não comprou o fermento. Imagina, você tem que parar tudo para ir no mercado comprar fermento. Já Nossa. desanda todo o seu planejamento, né? É, Essa é a primeira coisa, é você, em um plano todo, ver o que você precisa fazer. A segunda coisa é você ser honesto com você mesmo e você verificar a quantidade de tempo que você precisa para realizar determinada função, tá? Não adianta você falar assim, eu tenho 8 horas do meu dia, quando você, na verdade, só tem 4. Você precisa ser honesto em relação a isso, né, João? Realmente, voltando aqui à sua primeira fala, né, o primeiro ponto importante, e é algo que funciona muito, né, para você que não trabalha ainda assim, você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois. Se você ainda não faz, aqui a gente dá o nome de checklist, né, Mário? É realmente Uhum. adquirir tudo que você precisa fazer. E eu sempre falo que o primeiro contato que você tem que ter é confirmar realmente o pedido com o seu cliente, né? Para você Sim. ter realmente noção do que você precisa produzir, do que você precisa comprar, né? Para você poder realmente dar ali o início da sua semana bem produtiva. E quando você traz para essa parte de ser honesto, realmente a gente precisa ser honesto. A gente, é algo que você está tendo amor por você mesmo, né? Tipo, Exatamente. eu só posso atender uma certa demanda, então eu só vou atender aquela demanda que eu posso dar de conta, né? Sim. Às vezes a gente quer, tipo, abraçar o mundo todo e isso pode prejudicar muito o nosso trabalho. Exatamente. Pessoal, e ó, antes de mais nada, ó, a gente precisa realmente aprender a gerir uma agenda. Isso daqui você não tem como fugir disso daqui para você gerenciar o seu tempo de forma adequada, de forma correta, tá? E depois que você tem a sua agenda, você definiu lá todo o seu plano de ação, tudo que você precisa fazer, você precisa listar a sua prioridade, tá? A sua tarefa prioritária é sempre a mais importante, tá? Nós somos confeiteiros, nós somos capazes de ser confeiteiros profissionais se a gente saber gerar o nosso tempo direitinho. Você não precisa ficar o louco trabalhando de madrugada. Tem dia sim que a gente vai ficar igual um maluco porque vai ter muita encomenda assim, mas na Com maioria das certeza. vezes você
você consegue gerir de forma correta. E mesmo, né, assim, amigo, se a gente, quando você começa a gerir o tempo de uma maneira que realmente traga bons resultados, você não precisa viver essa vida louca que a confeitaria ela acabou, né, assim, colocando muito, implantando muito na nossa cabeça essa crença que o confeiteiro ele tem que trabalhar de madrugada, a madrugada toda e virar à noite. Já trabalhei muito de madrugada. E outro dia tá todo mundo com aquela cara, né, de realmente de cansaço, de derrota, e isso não existe, tá, gente? Quando você faz esse gerenciamento do seu tempo, você consegue ali encaixar as coisas da melhor maneira. Exatamente. Eu listei aqui uma lista de técnicas e de ideias para vocês administrarem, para a gente administrar o nosso tempo. É o que funciona comigo, eu acredito que vai funcionar com você também. Gente, pelo amor de Deus, enviem essa live para... Faça esse favor. Trabalho na confeitaria e já pega aí a caneta e o papel para vocês anotarem essas dicas. Tá? O homem aqui é fera, tá? E assim, são dicas, né, amigo, que você já trabalha, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Sim. A forma de trabalho que a gente tem, às vezes se parece muito, né? A maneira que a gente administra o nosso negócio, né? E é bom quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade aqui, tá? Exatamente. Gente, eu sofri demais em relação a isso, sofri. Imagina só eu tendo que entregar um bolo de casamento e todo atrasado, cerimonialista me ligando. Imagina o desespero que é, tanto do cerimonialista, quanto da noiva, quanto da galera toda envolvida. Isso não pode acontecer. Vai acontecer? Vai, mas é importante que não aconteça, tá? O primeiro de tudo, gente, é o seguinte: planeje o seu dia. Pode falar. Diga. A gente sempre tem que planejar para que isso não aconteça. Exatamente. Imprevisto vai acontecer como qualquer lugar, como qualquer trabalho acontece. Mas se você se planejar de forma correta, você consegue driblar esse transtorno todos que causa, tá? Primeiro de tudo, depois que você fizer todo o seu plano de ação lá na segunda-feira, mesmo fazendo todo esse plano de ação, eu sempre gosto de um dia anterior eu rever todo o que eu preciso fazer no outro dia. Isso fica mais claro, isso deixa sua mente mais aberta. Gente, não tem coisa pior do que você acordar e ficar perdido sem saber o que você vai fazer. Não, gente, a coisa mais linda é você acordar e tá lá a sua lista de tarefa, você vai cumprindo direitinho. Não tem coisa melhor que isso, tá? E até como uma dica, né, Mário? Às vezes tem pessoas que conseguem memorizar, né, tudo que precisa ser feito no dia. Se você tem essa necessidade, anota, pessoal, e anexa em um mural, na geladeira, no teu quarto, né, do ladinho da tua cama. Então, anota. É importante que você visualize o que você precisa fazer. Não deixa só na sua cabeça, porque uma hora ou outra você vai esquecer de alguma coisa que é importante, tá, gente? Planejou todo o seu dia, você vai colocar em ordem de prioridade, tá? Por que eu falo isso? Porque, assim, cada bolo tem uma maneira de se fazer. Cada decoração demanda um tempo diferente. Tem bolo que leva flores, tem bolo que leva modelagem, tem bolo que leva pintura. E isso são coisas que demandam tempo, tá? Isso são coisas que você precisa adiantar para na semana da sua encomenda você não ficar enrolado fazendo essas coisas. Flor é uma coisa que demanda muito tempo, gente. Imagina você fazer um topo de flores na semana que você precisa preparar a massa, precisa preparar o recheio. Como é a loucura que vai ficar isso? É verdade. 2. Preveja imprevistos, tá? Isso é super importante. Imprevistos acontecem, sim. Não ache que você é o abençoado, que não vai acontecer nada com você, tá? Vai acontecer, sim. Eu vou contar aqui para vocês. Semana passada eu tinha um bolo de casamento para entregar e centenas de macarrons. Fiz todo o meu planejamento, fui seguindo tudo certinho. O bolo era para ser entregue na quarta. Quando chegou na terça-feira de manhã, eu comecei a passar mal absurdamente. E fui para o hospital, tive que tomar soro, tomar medicação na veia. Enfim, saí do hospital 9 horas da noite, sendo que tinha que entregar a encomenda na quarta-feira de manhã. Imagina só se eu não tivesse me programado para isso. Se eu não tivesse me programado, contando que imprevistos iriam acontecer. Eu estaria o quê?
ferrado total, É tá? verdade. Uma coisa Tinha super se importante também. Tinha se ferrado se não tivesse planejado. Exatamente, mas deu tudo certo, tá, gente? Uma coisa importante também é você aprender a dizer não. Gente, sofri muito para aprender a dizer não. Você está com todo o seu planejamento da semana, tudo certinho, o cliente ele te liga na quarta-feira, ele quer um bolo para quinta-feira. Isso não existe, tá? A não ser que você não tenha nada para fazer e que você consiga realmente atender aquele cliente. Mas se você tiver com a agenda cheia, não tem problema nenhum em relação a você falar não para seu cliente. Isso é normal, tá? E, É legal também você não acostumar às seu vezes, cliente. Pode falar, João. e às vezes essa questão, quando surge, né, encomendas de última hora, e se você não tem esse planejamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo a você aqui do ateliê, né? A gente sempre tem um suporte, né, se surgir encomendas Sim. de última hora. Então sempre a gente produz ali uma massa a mais, uma quantidade de recheio a mais. Mas se você não trabalha com esse sistema, o não é fundamental, porque você tem que pensar muito se vale a pena. Às vezes você já está com uma demanda de trabalho. E isso aconteceu por várias vezes comigo, né? Tipo, Deus já com a agenda toda programada e chegar aquele cliente que você não consegue dar um não, né? Aquele cliente Não. que fez o comando, né? Do É gasto, exatamente isso. né? E você fica sem saber o que fazer, né? E às vezes devido a uma encomenda que às vezes nem compensa tanto, né? Devido ao tamanho da encomenda, a porção dessa encomenda, às vezes acaba bagunçando a sua e prejudicando o seu trabalho, porque você acaba prejudicando os demais clientes que você já tinha agendado ali há muito tempo. Exatamente. Isso acaba também, João, atrapalhando em relação à finalização do bolo. Por quê? Porque o bolo ele precisa de um descanso, tá? Ele precisa ficar lá repousado, não é tipo bolo americano que eles fazem, montam tudo na hora e entregam. Não é isso. O nosso bolo, que é mais molhadinho, é mais recheado, ele precisa de um tempo de descanso. Ele é fundamental para que nada aconteça, para que não tenha nenhum tipo de problema com o bolo, sabe? O bolo quebrar, o bolo rachar, tá bom? Outra coisa, realize tarefas ou atividades parecidas em sequências, tá? O que quer dizer isso? Você tirar um dia para fazer flores, tirar um dia para fazer modelagem, tirar um dia para fazer as suas pinturas, tirar um dia para fazer massas e recheio, tudo que for ligado em relação à cozinha quente, massa, recheio, calda, tira e faz tudo num dia só, tá? Para você não misturar, para você não bagunçar tudo isso, tá? Tá tudo ok aí? Não tô te ouvindo, João. É verdade. Isso funciona Não. muito. Isso funciona. Tá escutando? Agora? Então, agora estou. Tá me escutando agora? Agora tô. Tá. Não mais. O que você falou agora sobre... Voltou? Tá agora, amigo? Voltou. Isso Tô. que você Tô sim. falou em relação a essa questão de você... eu vejo muito como você otimizar o tempo, né? De você dedicar aquele dia para você fazer adiantar bastante produto, né? Exato. Você está executando receita. Isso ajuda demais. Até porque a gente não vive só na confeitaria, a gente tem toda uma vida por trás do nosso trabalho. Exatamente. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Em relação ao seu planejamento, é importante você se concentrar, galera, naquilo que realmente importa, sabe? Fugir de distrações. Porque não existe nada pior do que o cliente chegar na sua casa para pegar o bolo, a encomenda dele, e você tá lá ainda decorando. É constrangedor para você e para o cliente, porque você vai ficar nervoso, o acabamento não vai ficar bom, o cliente também não vai gostar de ficar esperando, porque ele encomendou com você há muito tempo, sabe? Então, é muito importante tudo isso. E por que fazer uma boa gestão do tempo no trabalho é tão importante? A gente vai entrar nessa questão agora que o João falou. Pela qualidade de vida, a gente não vive só na confeitaria. A gente tem uma vida, tem pessoas que têm esposa, têm filhos, têm marido, e isso precisa estar incluso em relação a isso, tá?
É verdade. Noites de sono E, mal dormidas, sabe? Pode falar, e outra querido. coisa, e outra coisa, amigo, que eu vejo muito assim, às vezes a gente escuta muito, né, o profissional comentar, porque eu trabalho na minha casa, eu trabalho na minha cozinha e eu não consigo ter esse planejamento de tempo, eu não consigo gerenciar o meu tempo da melhor qualidade. Pessoal, você trabalhando na sua cozinha, você trabalhando numa cozinha profissional, você tem o seu ateliê, você tem a sua casa, trabalha dentro da sua casa, na sua cozinha doméstica, você consegue sim fazer esse gerenciamento. Então a gente precisa às vezes estar nessa essa vontade de ficar realmente passando por situações que a gente não merece, né? A gente tem que enxergar a É, confeitaria realmente como um trabalho qualquer, tá, pessoal? É um trabalho exatamente. igual a outros trabalhos que existem, né? Agora que precisa de um gerenciamento Foi de tempo. exatamente, foi o que eu falei no começo da live. Você precisa ser realista, você precisa ser honesto com você. Se você tem a confeitaria como uma renda extra, você precisa sim decidir quantas horas por dia você tem para dedicar à confeitaria. E a partir daí você vai gerenciando o que você pode fazer. Tá? Se você tem 4 horas no dia que você vai dedicar à confeitaria, ok, é Deixa eu isso, ver. e você gerencia a partir daí. Não adianta você pegar e acumular um monte de tarefas que, gente, vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir fazer nada. O desespero vai fazer, você vai querer sentar e você vai querer chorar, é simplesmente isso. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. A cabeça começa a embaralhar, você não sabe se faz flor, se faz massa, se faz recheio, e o tempo está passando. Gente, é complicado. Igual a maratona, para lá e para cá, para lá e para cá, e chega no final do dia Exatamente. e dá aquela, e chega no final do dia e dá aquela sensação, foi o que eu fiz hoje, pelo amor de Deus. Exatamente isso. Gente, se você não consegue se organizar, você pode causar a perda de prazo, que é uma coisa tão importante, que é aquilo que valida a sua... valida com o seu cliente, tá? Gente, isso é muito importante. Não deixe seu cliente esperando. Isso não é legal. Não é legal mesmo, tá? E quando você fica... E quando essa má gestão de tempo acontece, o que é mais primordial, que é o bolo em si, gente, o acabamento não fica legal, porque você vai começar a tremer, você vai começar a ficar nervoso, e o trabalho não vai ficar como você gostaria, sabe? Nem para você e nem para o seu cliente. Acrescentar aqui na sua fala, eu acho que vale acrescentar aqui naquele período que a gente estava nas gravações do Fecha Conta, Aham. uma frase, uma, uma fala que o diretor fez que ficou muito forte, né? Que ele disse assim, poxa, a gente não tinha nosso complexo, precisaria de mais tempo para vocês exercerem com mais excelência, né? Porque a gente sabe fazer um bolo e bater uma massa, colocar para você, tirar essa massa do forno, colocar no freezer, dar aquele choque térmico absurdo na massa. Recheio Gente, quente. tadinha. Então, assim, até eles caíram a ficha que realmente ali precisaria que fosse mais tempo as provas, né? Para que as coisas ficassem ainda melhor, né? Por que o João tá falando isso? Porque na primeira prova, gente, lá do Fecha Conta, que foi o bolo xadrez, a quantidade de tempo que eles deram pra gente foi, assim, absurda. Olhamos um pra cara do outro falando, gente, a gente vai conseguir fazer? Não sei nem se chegou a 1 hora essa quantidade de tempo, né? Vontade era correr. Minha vontade era Aí, pegar o, minha vontade era pegar o Louro José e sair correndo. aí depois que a gente falou, gente, demora para fazer, porque o bolo tem que esfriar, tem que montar. Aí, a partir da segunda prova, eles reviram todo esse conceito e mudaram Isso, realmente o tempo. é verdade. É, Porque, assim, eu sempre falo que o tempo ele é muito precioso na confeitaria, né? É como você falou, no momento que você não determina esse tempo, né, que você não tem sim. esse cuidado de gerenciar o seu tempo da maneira correta, a principal, assim, do bolo, a gente tá falando aqui principalmente para essa parte do bolo decorado, né? Que é a nossa área, e a gente sabe que requer muito tempo, né? A gente requer muita dedicação para que o acabamento ele saia de uma maneira como a gente se planejou, como a gente conversou com o cliente.
E quando você não gerencia esse tempo da forma correta, a parte principal, que é a decoração, eu vejo assim, o grande finale, como fala, a gente não tem o tempo, né, de executar da melhor maneira. E é o que você falou, a gente começa a ficar de todo jeito e você fica ali com o coração partido. Então o tempo ele é necessário nesse momento. E exatamente, sem falar, gente, você precisa também de tempo para poder registrar o seu trabalho. Imagina, você faz um bolo todo lindo, todo maravilhoso, você precisa fotografar, isso faz parte do seu portfólio, isso é importante, tá? E agora a gente vai entrar em um assunto que é super importante, que é a precificação. O que tem a ver a precificação com a gestão do tempo? Você precisa ter o controle do tempo investido em cada atividade que você faz, tá? Porque cada bolo demanda um tempo diferente. Um bolo com flores vai te levar muito mais tempo. E isso precisa estar embutido dentro do valor do bolo, porque, gente, tempo é dinheiro, não tem para onde fugir, tá? É muito diferente você ter um bolo de pasta americana, imagina, só com os poás e um laço, do que ter um bolo com um topo de flores. A quantidade de tempo que você vai fazer para um é totalmente diferente da quantidade de tempo que você vai fazer para outro. E às vezes, você precisa... Sim. E às vezes as pessoas não se percebem, né, que são realmente, cada trabalho que você faz é um trabalho diferenciado, é um tempo a mais ou um tempo a menos. E eu vou te dar um exemplo que já teve situações que eu vi que o profissional não cobra, por exemplo, a parte das flores. Tu imagina você dedicar ali parte do seu tempo fazendo flores e não cobrar pelas flores. Gente, flor é uma coisa, só quem faz flor de açúcar sabe o trabalho e sabe o tempo que demanda para ser feito. Tá? E você também não pode chutar um valor para seu cliente. Você tem... Não entendi, João. Pode falar. Isso que você está na precificação e quando envolve muito o nosso tempo, né? E as pessoas às vezes esquecem esse tempo, né? E eu vejo que mesmo hoje eu tenho um ateliê, a gente tem um ateliê de 2 andares, é um prédio de 2 andares e metade do ateliê na parte de baixo. A gestão do tempo, gente, ela é tão importante durante a execução de um projeto para você evitar atrasos, como a gente falou aqui há pouco tempo, tá? Ela é fundamental para você dar o start, dar o início no momento da tomada de decisão do seu cliente. A partir do momento que ele fala, te dá um ok, que a encomenda pode ser feita, é a partir dali que você começa a gerenciar, que você começa a fazer todo o seu plano de ação para que seu bolo saia de maneira correta, tá? Deixa eu ver que o João já se voltou, ainda não. Um dos principais erros, gente, cometido na gestão do tempo é a procrastinação, tá? É você sempre deixar para depois. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Isso é importante dentro da confeitaria. Porque se você não fizer, isso vai te atrasar. O João chegou aqui, deixa eu enviar a solicitação para ele. Guardando o João chegar para a gente dar uma continuidade. E aí, querido? Voltou. João estava falando aqui que um dos principais erros cometidos na gestão do tempo é a procrastinação. É as pessoas acharem que vai ter tempo de fazer tudo lá no final. E não vai ter, gente. Eu estou falando por experiência própria. No final, você não vai ter tempo, porque vai ser tanta coisa para você fazer que você vai se enrolar. Tá? Então, ó, não deixe para fazer amanhã o que você pode adiantar hoje. Isso é importante, não vai te custar nada, adiantou hoje, ó, você vai dormir tranquilo e vai amanhecer tranquilo, e é isso, tá? Você precisa ter um planejamento estratégico, tá? E você também não pode subestimar o tempo de execução de cada tarefa. Quanto tempo é que você leva para fazer uma determinada quantidade de massa? Quanto tempo você leva para fazer uma quantidade determinada de recheio? Quanto tempo você leva para fazer um topo de flores? Porque às vezes é muito mais do que um topo, tem toda uma cascata. Você precisa ter todo esse gerenciamento de tempo, você precisa ter toda essa noção de tempo, de quanto você vai gastar para determinada função, determinada atividade. Isso é importante, né, João? É muito importante. Tá escutando? Sim, estou sim. Você está trazendo assim um assunto muito bom mesmo, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas
elas querem fazer um bolo com uma cobertura de buttercream, ou de chantilly, ou de chantilly, e querem cobrar o mesmo valor para fazer um bolo decorado com pasta americana, com flores de açúcar. São propostas extremamente diferentes, cada uma com o tempo que precisa, né? E é como você falou, esse planejamento ele influencia muito no valor final, quando você vai pegando a pauta aqui da precificação. O tempo ele vai influenciar muito no valor final do seu produto. Oi, Mary! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, saudades! Oi, Lili, obrigado pelo carinho, gente. Se vocês tiverem perguntas, galerinha, pode mandando aqui que a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? E uma falha em relação à gestão do tempo, e uma coisa que é super comum, é achar que o projeto vai ser entregue no prazo sem dar muita atenção para ele. Gente, isso, ó, esquece, tá? A gente vai bater nessa tecla sempre. Você achar que vai dar tempo, quando na verdade não vai dar, tá? O que eu faço aqui? Na segunda-feira eu faço todo o meu plano de ação, monto toda a minha estratégia, e na segunda-feira mesmo eu vou às compras, vejo tudo que eu preciso comprar, minuciosamente, eu tenho uma lista aqui com todo o material, pasta americana, farinha, açúcar, fermento, uma lista completa. E eu faço um checklist daquilo que eu preciso, tá? Do que falta no meu estoque para a minha demanda da semana. Aí, a partir de terça-feira, eu vejo se tem modelagens, se tem flores. Se tiver muita flor, eu começo um pouco antes, tá? Eu começo umas 2 semanas antes, porque não tem problema. A flor ela dura mais de 6 meses aí pronta, sem problema nenhum. Se a minha entrega é para sábado, eu começo a fazer as minhas massas na quarta-feira. E na quarta-feira eu faço massa, recheio. Eu acredito que a maioria da galera que trabalha com confeitaria artística, que trabalha com bolo, é essa margem mesmo, né, João? Começar a produção a partir de quarta-feira, né? Isso, começar com antecedência, porque como a gente vem falando aqui, a gente trabalha com pasta americana e a gente sabe que a principal parte do nosso trabalho é a decoração. Então a gente aqui no ateliê, a gente tem uma meta na sexta-feira à noite, a gente já deixa esse bolo todo pronto, né? Todo montado, já decorado. E no sábado a gente só fazer a entrega. Se a festa for no sábado, então sempre a gente tem essa meta de deixar o bolo 24 horas antes, já todo prontinho, para ele poder secar direitinho, fazer um bom acabamento, fazer algum retoque que for preciso, para que não tenha nenhum imprevisto, né? Assim, não tenha nenhum susto na hora da entrega. Exatamente. E como eu disse no começo, bolo ele precisa de descanso. Quando você faz um bolo com pasta americana, lá, tudo coberto, tudo bonito, aquele bolo, aquela pasta, ela precisa criar uma película que vai fazer com que o seu bolo fique mais seguro, tá? Você cobrindo um bolo agora, decorando e já mandando ele para entrega, gente, apesar de ter todo o descanso, corre o risco da pasta americana rachar, porque ela tá fresca. Então é importante você fazer todo o processo do seu bolo, fez a ganache, cobriu com pasta, deixa ele lá descansando, que ele vai ressecar um pouquinho por fora. Ele não vai ressecar por dentro, tá? Porque a ganache e a pasta, ela protege o bolo, tá? Então a pasta, toda uma consistência para poder fazer uma entrega segura, tá? Eu também sou igual ao João, geralmente na sexta-feira também os meus bolos já estão praticamente prontos. Geralmente no sábado é só para fazer algum tipo de finalização, colocar uma flor ou outra. Acho que tem uma pergunta aqui. Temos pergunta, amigo? Temos sim. Quando o bolo da Mary Jane aqui, que ela é uma cantora maravilhosa, minha amiga aqui do Rio, ela está perguntando, quando o bolo tem mais de 3 camadas, mais de 3 andares, como é feito o transporte para ele chegar com segurança? Eu acho que a do João travou novamente, gente. Bem, enquanto o João não volta, eu vou responder a pergunta da Mary. Bolo de 3 andares, gente, dá para carregar tranquilamente todo montado. Por isso que eu falei, é importante você ter toda essa estratégia, porque assim, quando você tem toda essa estratégia, que você faz a montagem do seu bolo, ele precisa secar, tá? Ele precisa aderir. Geralmente eu colo os meus andares com glacê real, tá? Porque eu acho que fica mais seguro, ele seca ali, não move para lugar nenhum, tá? Então a gente carrega ele montado tranquilamente. Se for um naked cake, se for um semi-naked, dependendo do lugar que seja feita a entrega,
Eu gosto de montar no local da festa, tá? Porque fica mais seguro. Porque às vezes tem casamento que é em Búzios, tem casamento que é em Petrópolis, então assim, tem que subir serra. Então assim, para você ir tranquilo, você leva todos os seus bolos já montados e faz a montagem na hora, tá? Pessoal, então é isso. Quando você tem dados realistas do volume de entrega que você tem, da produtividade, fica muito mais fácil de você fazer previsões de entregas realistas. João voltou de novo. Vamos lá. João, quando você faz as suas entregas, você já leva o bolo todo montado? Depende do local, você monta na festa? Amigo, sim, eu amo assim, esse desafio de entregar o bolo montado, porque... Ah, eu também adoro. Tá escutando? Tô sim. Eu amo entregar bolo montado, já todo montado, já todo com a decoração, com os arranjos montados. Oi, Fabi. Pode falar, querido. Eu acho muito arriscado quando você vai montar no ambiente da festa. Tá. Então, assim, mesmo das vezes que eu já levei o bolo desmontado para um evento, eu levei a maleta. E mesmo levando a maleta, quando chegou lá, não foi uma ferramenta que eu queria. Geralmente, porque assim, para você, quando você monta em casa, quando você monta no ateliê, você tem toda uma estrutura, né? E se a gente for levar por uma logística de você ficar mais confortável montando o bolo, né? Eu prefiro montar no ateliê e levar num carro já todo adaptado para entregar bolo, né? Se for um bolo muito alto, a gente sempre procura carros de panificadoras, que eles têm uma traseira mais alta. Mais alta, assim. São melhores para poder entregar o bolo, né? Se for um bolo de 3 andares, eu consigo levar tranquilamente no colo, na frente, então é bem tranquilo. Tá. Tem uma pergunta aqui da Andréia que é super interessante, que é: qual a melhor cobertura, mais segura? Eu acredito que não existe essa melhor cobertura que seja mais segura. O que vai determinar se o seu bolo está seguro ou não é lá no comecinho, é a sua montagem, é a sua estrutura, tá? Independente se ele seja naked cake, se ele seja espatulado com buttercream, cream, se ele seja com chantininho. Eu concordo demais, assim, quando você fala, realmente. Às vezes eu recebo muito essa pergunta, qual é a melhor cobertura, qual é a melhor massa, qual é a mais segura. E você falou algo muito certo, porque é todo um processo, né? Se você faz todo o processo no tempo certo, da maneira correta, gerenciando o seu tempo, o bolo ele vai chegar em qualquer lugar tranquilamente. Exatamente. Ó, a Patrícia está falando aqui, ó, como seria a melhor forma de montar um bolo de andar? Eu fiz o da minha filha, usei cano de balão, cake, e mesmo assim cedeu. Eu acredito, Patrícia, que realmente tenha sido na montagem, tá? Porque quando você tem uma massa estruturada, quando você tem um recheio que está no ponto correto, quando a sua montagem ela é correta, para acontecer um acidente, é muito pouco provável, tá? Se você tiver um recheio muito mole, pode crer que o bolo ele vai ceder. E outra coisa também, né, amigo? Assim, que a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é a questão em relação a dobrar o cuidado quando a gente está umedecendo a massa, né? Uhum. Às vezes a gente tira toda a estrutura da massa, umedecendo ela demais. Às vezes as pessoas acham que o bolo ele tem que estar muito molhadinho, né? E a gente tem que entender que você precisa sentir as texturas, né, do bolo. É um equilíbrio, né? Massa, recheio, calda. Então tem que estar tudo ali em harmonia para que você coma algo com muito prazer, não com, vamos dizer assim, uma coisa exatamente confusa, né? Você comer um bolo muito molhado, muito umedecido, você não sabe o que é recheio, não sabe o que é massa, e fica uma loucura. Fica uma maçaroca só, né? Isso é importante, gente, porque assim, ó, quando a gente está começando a trabalhar com bolo, que os clientes chegam lá, tem sempre essa de eu quero bolo bem molhadinho, eu quero bolo bem recheado. E a gente fica com aquele receio de que é cliente novo e a gente querer agradar, e a gente faz o quê? A gente taca a calda no bolo, enche o bolo de recheio, e não é isso. O bolo, ele tem que ter uma composição correta, tá? Ele não precisa... Acaba com o bolo quando umedece demais. Exatamente. É assim, gente, vocês têm que perceber que existem diferentes tipos de massa, tá? O pão de ló, quando você umedece ele, quanto mais calda você colocar nele, mais ele vai chupando aquela calda. A massa manteigada é diferente. Quanto
mais calda você coloca nele, ele não vai conseguir aderir tudo. E quando ele não consegue aderir tudo, ele vai começar a colocar tudo para fora, tá? Ó, a Patrícia tá falando aqui, ó, acho que errei nisso, na calda. Patrícia, que bom que você está aqui, porque assim, a partir de hoje, gente, a gente vai ter uma série de lives aqui no Instagram e a gente vai focar muito nisso, sabe? Em precificação, em estruturas, em coberturas, tá? E vai ser muito bacana, muito legal. E para você também que não segue ainda, que não está inscrito lá no meu canal do YouTube, faz esse favor, daqui a pouco eu vou lá nos meus stories, vou deixar o link para vocês seguirem, tá? Porque vai ter muita coisa bacana, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mais perto. Estão falando... Mais perto. Seus amigos. Amigo. Tô vendo aqui, elas estão com desejo no meu bolo de limão siciliano com nozes. Que é um bolo maravilhoso que eu tenho aqui. Isso aí, ó. Tá abrindo os olhos e daqui a pouco ela começa a engatinhar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, não temos. Gente, então, é exatamente isso. A gestão do tempo, ela é importante sim. Não deixa isso passar despercebido, não deixa isso em segundo plano. É tão importante quanto fazer um bolo gostoso, fazer um bolo estruturado, é você fazer um gerenciamento bacana, tá? Isso é de suma importância, não deixe isso para segundo plano. Tá me vendo? João, com quanto tempo de antecedência você costuma fazer as suas flores de açúcar? Vamos lá, a gente falando sobre essa questão do gerenciamento de tempo, né? Então, bolos com flores de açúcar, certo? Eu costumo ter um tempo de encomenda. Então, assim, a gente a gente atende essa encomenda, né, com bolos com flores, até 15 dias ou 8 dias antes do evento. Se o cliente chegar na semana e se eu não tiver como dar aquele suporte, né, se eu não puder atender ele com aquela quantidade de flores que ele quer no bolo, então eu prefiro dar um não a ele. Então sempre é nessa base de 15 a 20 dias antes, 8 dias antes, dependendo da quantidade de flores. Já tem bolos que a gente começa com mais antecedência para que no dia todas estejam prontas e estejam já montadas, só prontas para poder ser colocadas no bolo. Maravilha. Você falou em questão em relação ao não, gente, não tenham medo não de dizer não para seu cliente, tá? Sejam gentis com você e sejam gentis com ele também, tá? Explica a situação que você não consegue pegar por uma demanda e é simples, não tem o que se fazer. Eu lembro uma vez que eu peguei um bolo, eu estava trabalhando no restaurante, alguém pediu um bolo com modelagem para o dia seguinte, para o de manhã. E eu, na empolgação, acabei pegando. E o bolo, gente, já era de se esperar, com modelagem, não saiu exatamente como eu previa, né? E isso fica ruim tanto para você quanto para seu cliente, tá? Então, assim, ó, não tenham medo de falar não. Você está sendo gentil com você, isso é importante, ser gentil com você mesmo. E uma dica, né, amigo? Assim, uma dica para quem está assistindo aqui a live, que é o que a gente faz muito aqui, orienta o seu cliente, né? Não custa nada você explicar a ele, ó. Quando você quiser bolos mais elaborados, quando você quiser bolos que tenham modelagem, flores de açúcar, fala comigo com antecedência, porque às vezes assim de última hora não vai ficar um trabalho legal e às vezes eu não vou nem conseguir te atender. Então eu faço muito isso com a cartela de clientes que a gente tem hoje. Então não é à toa que quando a festa é em maio, por exemplo, em janeiro, João, deixa minha vaga, pelo amor de Deus. E a gente vê que flui muito bem quando a gente tem essa orientação com o cliente, né? Você precisa orientar ele como funciona. Educar, você precisa, na verdade, você precisa educar o seu cliente. E ele vai gostando de você orientar ele, né? Você está educando ele ali, você está ensinando ele como funciona essa questão das encomendas. Vai acontecer dele esquecer? Vai. Mas é sempre bom que você oriente ele, né? Faz uma listinha das datas comemorativas da família dele, que ele sempre pede bolo a você. E sempre vai lembrando a ele, ó, o bolo de tal dia, e aí você vai fazer esse ano. Se você fizer, vamos combinar logo a data, o modelo, entendeu? Então faz essa comunicação. Ó, a Thay Oliveira está perguntando assim, com quanto tempo de antecedência podemos fazer os recheios? Estraga com facilidade? Na verdade, vai depender muito da sua proposta, da proposta do seu recheio, tá? Recheios à base de baba de moça, eu acho que estraga com mais facilidade, tá?
Agora, recheio à base de leite condensado, ganache, isso tudo é muito tranquilo, porque tem bastante conservante, ainda é cozido ainda, né? Então não estraga com Isso. facilidade. É importante que depois que você faça, você mantenha tudo isso sobre refrigeração, tá, gente? Não vai fazer tudo isso e É importante. deixar... Foi muito boa essa pergunta dela, né? Porque na pandemia a gente teve que parar as atividades assim com a equipe, né? Porque não tinha que fazer, ficar em casa, né? Para se cuidar, Sim. né? E automaticamente não se prejudicar. E eu fiquei sozinho no ateliê, né? Eu tinha que ver uma maneira de ficar fazendo algo, porque a gente depende do nosso trabalho. E eu comecei a fazer uma produção grande para que pudesse me atender durante todo o mês. Então, recheio, aqui sempre a gente costumou fazer e a gente sempre teve uma durabilidade muito boa. Assim, os recheios mais bases, né, que são recheio branco, recheio de chocolate. E você pode fazer aí, você fazendo o armazenamento da maneira correta, você consegue trabalhar ele por muito tempo. Ele não estraga. Falando em recheio, a gente também vai ter live, gente, para falar sobre sabores, sabe? Sobre cardápio que você... Sobre menu de bolo, sabe? Porque não adianta você ter, tipo, 10 tipos de massa, 500 tipos de recheios. E Nossa. imagina você pegar tudo isso em uma semana. Isso é complicado. Isso também faz parte do gerenciamento do Isso, seu tempo, né? eu já ia dizer que isso faz parte do gerenciamento de tempo. Sim. Você ter recheio base, você tem uma massa base onde você ali adiciona todo os sabores, né? Tem uma massa base para fazer baunilha, chocolate, nozes, e aí você vai vendo o que te atende, né? Gente, não tem mais perguntas? Então é isso, né, João? Acho que foi Nada melhor ótimo. do que saber aproveitar a melhor forma da gente gerenciar o nosso tempo. Isso é bom para você, isso você fica mais tranquilo, você fica mais... como é que eu posso dizer? Vai ter dia que você vai estar sobrecarregado? Sim, porque não tem jeito, acontece. Mas você sabendo gerenciar tudo certinho, vai ser tudo legal. Ó, tem uma menina falando, por que minhas massas sempre fica ligado? Não estou entendendo. Ligado? Será que é tipo Eu solado que acho ela quer que falar? ela quis falar massas pesadas, aquelas massas que ficam mais soladas. Aí vai na questão de receita e do preparo, né? Você tem que tomar cuidado. A mina falando que a Arte Bolos Márcia, banquinhos é top. Eu usava banquinho muito no começo, quando eu comecei a fazer bolo. Hoje em dia eu não uso mais. Por quê? Porque hoje os bolos estão cada vez mais altos, né? E os banquinhos, às vezes, não atendem à altura que a gente precisa. Tá? E às vezes você faz um bolo lá e Verdade. ele passa Eu gente, também, meio eu também milímetro que ele trabalhava com passa. E se ele passar meio milímetro da altura do seu bolo, vai ficar estranho o acabamento, vai mexer com toda a estrutura do seu bolo. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com canos, porque aí eu corto rente ao bolo e fica todo bem estruturado, todo bem certinho. Fica bom. Gente, perguntas, vamos lá. Desde já eu quero Perguntas. agradecer muito aqui ao João por ter topado participar dessa live comigo. Eu acredito que vai ser a primeira de muitas, tá? A gente está se disponibilizando aqui agora para passar tudo que a gente sabe para vocês, né? No nosso começo, a gente sofreu muito porque a gente não tinha tanta informação. Para a gente achar uma receita que fosse legal, para a gente achar um vídeo que ensinasse a gente a fazer uma estruturação bacana, gente, era muito, muito difícil, tá? E hoje vocês têm tudo isso na palma da mão de vocês, então aproveitem, sabe? Lidam com isso com carinho, peguem caderno, anotem, porque isso no final vai fazer a diferença para vocês, tá? É verdade. A Irani Bolso falando, é verdade, perdi muitos clientes por não saber me organizar. Gente, quando você se organiza corretamente, você consegue pegar até mais bolos, sabe? A sua demanda ela até aumenta. Isso foi muito bom, assim, o que ela falou, né? Porque quando você organiza o tempo, né? Você vai ter aquela sensação de liberdade, porque quando você deixa muito bagunçado o seu sistema de trabalho, quando você não gerencia o seu tempo, você tem uma sensação que você trabalha muito e você não vê o resultado. Você não vê esse Exatamente. resultado porque realmente você não está sabendo, você não está vivenciando as outras coisas pós-confeitaria, né? De você fazer uma pesquisa, de você estudar, né? De você sentar na frente do computador, de assistir uma ótima aula,
de você realmente compartilhar ali momentos bons com a sua família, né? De você fazer compras. Tem coisa melhor do que quando a gente tem tempo de ir numa loja de confeitaria, da gente poder olhar tudo Sim. calma, né? Então, assim, organizar o tempo, né? Você realmente gerenciar o seu tempo, ele é algo primordial, assim, acho que tem que estar no topo da sua lista, né? Eu falei ontem numa live que a gente fez ontem, que tudo na vida a gente tem que parar e a gente tem que refletir como é que está andando as coisas, né? Não adianta você sair levando tudo para pela frente e você colocar a sua profissão em risco, né? Você prejudicar o seu trabalho por causa de um detalhe simples, né? A organização. E a gente sabe que é difícil mesmo, a gente sabe, não é fácil, né? Você organizar, principalmente as mulheres, assim, eu sou um grande admirador da força da mulher, porque dá conta de casa. Esses dias eu estava falando sobre Sim, claro. isso. Gente, tem que lavar a louça todo dia, lavar a louça, cuidar do esposo, né? Assim, nossa, quero vir homem novamente. É verdade. Assim, vocês são, as confeiteiras, eu tiro o chapéu para vocês. Porque vocês são, assim, mulheres incríveis, né? Que dão conta das encomendas, dão conta da filha. Tem que fazer compra da confeitaria, tem que fazer compra de casa. Então, assim, cara, é só aplaudir mesmo vocês, tá? Exatamente. Gente, assim, aí no começo vai parecer um pouco complicado, um pouco mais difícil, mas é só você tendo calma que com o decorrer da semana, com o decorrer do tempo, você vai conseguir gerenciar legal o seu tempo, tá? A gente está praticamente chegando aqui no final da live, mas tem uma pergunta aqui da Rayane, que ela fala assim, queria saber o que acontece com o meu recheio, que ele escorre mesmo deixando no ponto de brigadeiro. Eu acredito que seja muito da receita, tá? Quando você usa só o leite condensado para fazer o brigadeiro, para rechear bolo, a tendência mesmo é ele escorregar, tá? É legal você usar o leite condensado junto com o creme de leite, que ele vai ficar um recheio mais cremoso, mais sedoso, que vai fazer com que o bolo fique mais seguro. Tem uma pergunta aqui da Fabi. Qual o máximo de bolo que vocês fizeram no menor tempo? Acho que foi lá na Ana Maria Braga, né? O Mário fez mais, tá? Eu gosto muito organizar as coisas. Eu não consegui... Gente, aqui eu já fiz bolo em 3 horas. Parecia que eu estava... primordial, né? Para mim também, João. Eu já fiz bolo em 3 horas aqui no ateliê, sabe? Cliente ligar e eu tenho que fazer... Não tinha nada para fazer, eu falei, vou fazer. E deu super certo, gente. Não tinha nada para fazer, mas consegui... E é como a gente falou, né, na live, assim, tem bolos que você consegue fazer em pouco tempo, né? Você sabe que tem bolos que é uma decoração mais simples, a estrutura do bolo, a gente sabe que existem vários métodos que a gente consegue dar uma estruturação no bolo, né? Uma estabilidade nele. Sim, a exatamente. Gente sabe que existem esses métodos, né, de estabilizar ele mais rápido para a gente poder fazer um trabalho. Mas a gente tem que entender que tem outros tipos de bolo que ele requer bastante tempo. A gente não pode ir contra, né? Se você sabe que um bolo com flores de açúcar precisa de 1 semana para ser realizado, não adianta você querer fazer ele em um dia, né? Você vai... Exatamente. Vai chorar. Gente, ó, a gente está chegando aqui no final da live. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram presentes, a vocês que vão assistir depois. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Esse é o primeiro de muitos, tá? Então, se vocês tiverem ideias de lives, pode mandar no meu direct, que eu vou ter todo o prazer de poder atender vocês. João, ó, muito obrigado, tá? Que Deus continue te abençoando. Você é um maravilhoso confeiteiro. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Gente, ó, beijo enorme para vocês. Venha na Paraíba, viu? Eu quero que você venha na Paraíba. Eu vou deixar aqui. E pode deixar, ó, plano 2021 lá na Paraíba, vamos confeitar bolos juntos. Eu quero que você venha aqui na Paraíba, aqui na cidade de Patos. Pode deixar, que eu vou sim, com todo prazer. Tchau, gente. Beijo para vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Tchau, tchau, querida.